pessoal, aqui é a professora Rafaela Marques e convido vocês a conversarmos um pouco a respeito de alfabetização, de letramento e de letramento integral. Bem, eu inicio com algumas noções. Primeiro, gente, nós não lemos e escrevemos de forma espontânea. Há todo um trabalho cognitivo e também um trabalho cultural, porque essas habilidades dependem muito, são processos que dependem muito da cultura, são processos culturais, ou seja, dependem da interação com o outro, né? Então, diferente de respirar, diferente de caminhar, diferente de falar, que se nós estivermos com tudo preservado, nós aprendemos naturalmente. Ler e escrever são processos que necessitam de uma mediação um pouquinho mais específica. Por isso, é necessário, claro, todo um ensino sistematizado, né, e organizado para que a criança adquira as habilidades de leitura e escrita. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu inicio sempre com noções de alfabetização. Desde as noções mais simples, tá, gente? Vocês podem falar, ué, mas isso aí já caiu por terra. Mas eu gosto de trazer alguns conceitos mais simples para a gente partir para conceitos mais complexos, né? Mais construtivistas, mais pós-construtivistas, né? Então, a grosso modo, a gente falando de forma bem simples, a alfabetização é a ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, né? Eu alfabetizo ou eu sou alfabetizado? Aprender a ler e escrever é esse processo de alfabetização. Mas, quando a gente pensa em aspectos mais linguísticos, o que é alfabetização? É eu conseguir realizar a relação entre a pauta sonora, ou seja, o fonema, com as letras, o grafema. Ou seja, se eu escutar o som da letra, que é o fonema, eu consigo automaticamente associar a forma gráfica dessa letra, que é o grafema e que é a escrita. Essa associação, gente, essa correspondência grafema e fonema, embora não seja todo o processo de alfabetização, é extremamente importante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Primeiro, o que é o fonema? A gente precisa compreender o que é um fonema. Fonema, gente, é uma unidade sonora, som mínima, que vai diferenciar as palavras. E o fonema pode ser uma vogal ou uma consoante. Fonema é som, é uma unidade mínima. Já o grafema é a letra ou o conjunto de letras que vai representar o fonema. Por que eu falo letra ou conjunto de letras? Quando eu emito o som da letra A, na minha mente já vem, claro, o grafema, né? A escrita do A. Mas quando eu falo a palavra chapéu, por exemplo, esse X inicial me é representado com CH, certo? Com dígrafo. Então, é uma letra ou um conjunto de letras que vai representar o fonema. O mesmo fonema muitas vezes precisa de um conjunto de letras para ser representado. E a relação entre grafemas e fonemas, como eu falei, é fundamental para a gente ensinar e para a gente aprender a ler e a escrever. Bem, o que é uma criança considerada alfabetizada? É aquela que já fez, que já consolidou essas correspondências grafofônicas / ortográficas. E aí, por que eu estou entrando com ortografia? Porque uma criança plenamente alfabetizada já consegue diferenciar o CH do chapéu. Então, ela não vai escrever chapéu mais com X. Por quê? Porque ela já consolidou. E aí, eu já estou entrando com ortografia, né? Inicialmente, ela faz uma correspondência grafema-fonema muito mais simples. E aí, claro que ela compreendeu o sonzinho do X ali inicialmente e ela vai escrever chapéu com X. Quando ela está plenamente alfabetizada, gente, ela já consegue consolidar essas correspondências, tá? Ela já consegue escrever chapéu com CH. Rafaela, a criança só está alfabetizada quando ela consegue escrever chapéu com CH? Não, gente. Por quê? Porque tem equívocos, e aqui eu falo equívocos porque eu não gosto de utilizar o termo erros, que persistem e que muitas vezes acompanham a gente até mesmo a fase adulta. Mas é muito importante, assim que a criança consolidou alguns conflitos, ou seja, assim que ela está alfabética, segundo a psicogênese da escrita da Emília Ferreiro, a gente já começar a entrar com doses de ortografia,
né, para que ela compreenda, principalmente porque a nossa língua tem uma série de irregularidades, e essas irregularidades dificultam um pouco mais o processo de alfabetização. Bem, o que é uma criança alfabetizada também? Aquela que tem um domínio autônomo da escrita, ou seja, ela escreve sem eu precisar ficar ditando, tá, gente? Para ter esse domínio autônomo, ela também precisa ter ideias, tá? E fluência na leitura. Então, é uma leitura um pouquinho mais fluente, embora seja uma leitura um pouco mais lenta, mas ela tem ali uma fluência, tá? Mas ela precisa ter um domínio da escrita, né? Eu não posso ficar ditando palavra a palavra, ditando letra por letra ou sílaba por sílaba para que ela escreva. A criança alfabetizada é aquela que possui autonomia de escrita de pequenos textos, e aí eu vou aprofundando, vocês estão vendo que eu estou cada vez um pouquinho mais aprofundando, né? Pode ser um parágrafo grande, né? E uma leitura em que ela consiga compreender. Estou entrando um pouquinho mais fundo, né? Poxa, Rafael, então aquela criança que eu achei que estava alfabetizada não está ainda. Ela pode estar ali a um passo, gente, a um passo. Tá? Por que a gente bate muito nessa questão da leitura? Porque a criança só compreende o que ela lê quando ela tem fluência. Enquanto ela não tem fluência, ela consegue interpretar muito bem o que o professor lê, ou que o outro adulto lê. Mas o que ela mesma lê, ela se perde no caminho exatamente pelas pausas que ela precisa dar. E a alfabetização envolve uma compreensão, né? E aí a gente precisa entender também, gente, que durante muito tempo pensava-se que ser alfabetizado era apenas conhecer as letras do alfabeto, tá? Isso aconteceu. Atualmente a gente sabe que, embora isso seja necessário, claro que eu preciso fazer essa correspondência grafema-fonema, só o conhecimento das letras não é suficiente para que as crianças sejam competentes no uso da língua escrita. Por quê? Porque o alfabeto, que hoje em dia a gente chama de Sistema de Escrita Alfabética, que é o SEA, não é um mero código para comunicação. Ele não é o código Morse, que eu tenho ali o códigozinho, eu aperto, eu sei, 2 bolinhas, A, 3 bolinhas, B, e ali eu vou constituindo as palavras. O alfabeto, ou sistema de escrita alfabética, é um sistema notacional. Por quê? Porque ele tem uma série de propriedades, gente, que faz com que ele seja esse sistema de escrita alfabética e não seja outra coisa qualquer. Quando a criança entende essas propriedades, gente, é tão importante que elas precisam levar um tempo bom do nosso processo de alfabetização. E aí eu vou dar um exemplo de uma propriedade, a criança entender que letras são diferentes de números. Outra propriedade que a gente trabalha muito pouco e que é muito importante, a criança compreender que nem sempre vai ser respeitado aquela ordem canônica da sílaba que é consoante e vogal. Isso aí causa um nó na cabeça da criança e ela não quer admitir que uma sílaba tenha somente vogais ou que uma sílaba tenha somente uma vogal. E aí ela não quer compreender que uma sílaba pode ser formada por consoante, consoante, vogal, CCV. Tá? E aí ela começa a não compreender que uma sílaba pode ser enorme, pode ter mais de 3 letras. E tudo isso faz parte desse sistema notacional que é o SEA. Por isso é importante que a criança compreenda. Outra questão que é muito importante da gente levar para a sala de aula, e isso a criança vai compreender por meio das nossas atividades, porque é daquele tipo de conhecimento que é importante muito mais para o professor, é que a linguagem é um fenômeno social, né? É que a linguagem é dinâmica, é que a linguagem é coletiva, e a escrita tem que ser vista também desse ponto. Então, a linguagem modifica-se de acordo com os tempos, né? Isso acontece. E aí eu entro no letramento, que tem tudo a ver com essa conversa. O que é o letramento? Letrar, a gente vai além de alfabetizar, tá? Compreende o uso da leitura e da escrita de uma forma contextual e significativa para os estudantes. É ensinar a ler e a escrever a partir das práticas sociais do uso da leitura e da escrita. É valorizar os gêneros textuais presentes na sociedade. E aí, quando eu estou falando de letramento, eu falo muito a respeito de por que eu ainda tenho que parar para ensinar o gênero textual carta para o estudante. Se hoje em dia eles se correspondem muito mais por uma mensagem de WhatsApp, por um recado, por um áudio, né? Então, eu preciso perceber que gêneros são importantes na vida desses estudantes. A própria BNCC traz para a gente essa diferenciação quando ela fala que os gêneros dos anos iniciais são os gêneros da vida cotidiana.
Então, nos anos iniciais, a gente vai pensar muito no que a criança utiliza para interagir no seu dia a dia com a sua vizinhança mais circundante, mais próxima, seus familiares, a escola e seus amigos. Quando eles vão para os anos finais, aí sim, a gente começa a trabalhar mais com gêneros da esfera pública. Isso aí, gente, é um divisor de águas, né? E a BNCC é o nosso grande parâmetro de construção de currículos, então precisa ser considerada. A gente precisa, na verdade, alfabetizar letrando. Ou seja, eu preciso alfabetizar, claro, tem toda uma sistematização em alfabetizar, mas eu posso muito bem fazer isso praticando a leitura e a escrita de textos reais, né? Eu posso dissecar esses textos, eu preciso dissecar esses textos, eu preciso trabalhar as palavras desses textos para que eu faça uma análise linguística e para que realmente eu consolide esses aspectos que são essenciais na alfabetização e que façam com que a criança compreenda que o sistema de escrita alfabética é realmente esse sistema notacional, mas eu posso fazer isso trazendo a realidade para dentro da sala de aula, trabalhando realmente com questões e com gêneros relevantes. E aí eu peço licença para vocês para falar um pouquinho a respeito dos gêneros orais. Tá? Hoje em dia, as questões estão muito mais dinâmicas e até coisas que antigamente nós fazíamos somente pela escrita, nós estamos fazendo pela oralidade. A gente pode simplesmente mandar um áudio para uma inteligência artificial, para que essa inteligência artificial nos responda. Eu não preciso mais digitar a minha dúvida, né? Os aplicativos de conversa, hoje em dia, todos têm um microfonezinho lá em que eu posso também enviar um áudio. E o que nós adultos escutamos muito e fazemos muito, nós somos redundantes. Nós falamos várias vezes a mesma coisa em um áudio. Aí eu convido vocês a ouvirem os áudios que vocês enviam. Eu faço esse exercício muito. E toda vez que eu faço esse exercício, eu aprendo um pouco mais a respeito da minha própria linguagem. Porque eu vejo o quanto muitas vezes em um áudio de 1 minuto, eu poderia ter dito a mesma coisa em 20 segundos, porque eu repeti várias vezes aquela informação, porque ela é importante. Mas não é necessário, tá? Então, ensinar as crianças também a modular a sua oralidade, trabalhar os gêneros orais, é extremamente relevante e muitas vezes eles ficam negligenciados porque nós achamos que alfabetizar é simplesmente lidar com gêneros escritos, tá? Esses gêneros que circulam socialmente de forma escrita. Bem, o que o letramento vai implicar? A imersão das crianças na cultura escrita. Claro, é muito importante que as crianças tenham essa imersão na cultura escrita, né? A participação em experiências variadas de leitura e escrita, né? Lembrando que nós já falamos aqui que o cérebro retém o que a gente repete, ele considera que é extremamente importante para a nossa sobrevivência e vai ficar ali em alguma caixinha fundamental. Atividades diárias de leitura e escrita na alfabetização, gente, são imprescindíveis. Na verdade, eu digo que são praticamente obrigatórias. Todos os dias as crianças precisam ter contato de alguma forma com leitura e escrita. E aí é a nossa criatividade em variar essas atividades para que elas não caiam, né, na monotonia. Outra questão que é muito importante para o letramento e que envolve muito a alfabetização é o conhecimento e a interação com diferentes tipos de gêneros. É extremamente importante a gente variar os gêneros, né? Gente, passou da época em que a gente só trabalhava nos anos iniciais os gêneros literários. Nós trabalhamos muito hoje em dia com gêneros cotidianos, tá? Então, passou-se do tempo que a gente trabalhava basicamente conto de fadas. E a gente ficava somente nisso, tá? Hoje em dia a gama é muito mais ampliada. Outra questão que o letramento implica, gente, é uma consciência fonológica e fonêmica. E aí eu peço licença aqui para distinguir esses dois. O que é uma consciência fonológica e o que é uma consciência fonêmica. Consciência fonêmica é a criança conseguir associar a letra ao som, né? Essa unidade mínima sonora que nós já vimos que é o fonema. Ela associar o grafema ao fonema, ou um conjunto de grafemas, porque nós já vimos que pode ser um conjunto de letras, ao fonema. A consciência fonológica ela é um pouco mais ampla, ela já envolve a sílaba. Então, por isso que a gente trabalha muito consciência fonológica a partir de rimas, parlendas, repetições, né? A gente trabalha muito, muito mesmo com a questão das rimas, porque a criança percebendo a rima, o que se repete, ela acaba aprendendo
aquele grafema ou aquele conjunto de grafemas e associando aquele som. Então, essa identificação das relações grafema e fonema estão amplamente implicadas no letramento. Também, claro, as habilidades de codificação e decodificação da língua escrita. E o conhecimento e o reconhecimento dos processos de tradução dessa forma sonora. Ou seja, como é que eu traduzo a forma sonora para a forma gráfica? E aí, desse ponto, eu paro um pouquinho para salientar que por muitas vezes as pessoas entenderam o construtivismo como algo solto, né? Deixei que a criança aprende sozinha. Como se aprender a ler e escrever fosse o processo natural. Por isso que eu comecei desse mote. E não é. E o letramento também está muito longe de ser isso, gente. Há todo um trabalho extremamente sistematizado que envolve a alfabetização. Mas ele é sistematizado mesmo. É um trabalho incansável, tá, gente? Ele é um trabalho amplo. É um trabalho que envolve ali muitos esforços, que envolvem muitas atividades de reconhecimento de letra inicial, de reconhecimento de letra final, de reconhecimento de sílabas que se repetem. Um trabalho que envolve leitura, primeiro de uma unidade mais mínima, depois de uma unidade mais ampla, que é a palavra, mas tudo isso dentro de um texto. É isso que o letramento vem trazer pra gente, que as crianças não veem as letras de forma solta, elas veem as letras no endereço, elas veem as letras no itinerário de um transporte público. É aí que elas veem as letras. Então, se elas percebem as letras em conjunto na sociedade, por que a gente precisa bater na tecla de ensinar as letras de forma separada, né? E aí a gente entra, claro, nos métodos tradicionais de alfabetização, sobretudo aqueles métodos sintéticos, né, que partem das unidades simples e mínimas, como a letra e depois a sílaba. Né? Mas isso é uma outra conversa de métodos de alfabetização, que também é uma conversa extremamente importante. Então, o letramento é o resultado dessa ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem como o resultado também da ação de usar essas habilidades nas práticas sociais. Nós somos vitoriosos quando a criança já consegue atuar socialmente, seja conseguindo dar um recado para o pai e para a mãe de forma oral antes do pai e a mãe ler a agenda, seja quando ela consegue fazer uma lista de mercado simples, com palavras simples, gente, como ovo, por exemplo, como feijão, suco. Pode ser palavras estruturadas bem simples, mas que ela consegue escrever e saber que isso é uma lista de compra e para que serve. Né, e auxiliar os pais em casa. Aí os pais também começam a perceber a importância de alfabetizar letrando e da gente deixar um pouquinho de lado as cartilhas tradicionais, né, que nós conhecemos muito bem. E alfabetizar e letrar são ações distintas, muito distintas, são diferentes, mas nunca, gente, são separadas. A gente precisa alfabetizar letrando, então elas são indissociáveis. Quando a gente começa o ano, a gente precisa pensar no diagnóstico, isso é muito claro, tá? E como proposta de diagnóstico para vocês da alfabetização, eu trago aqui a psicogênese da língua escrita, minha querida, né, Emília Ferreira e Ana Teberos, que fizeram um trabalho excepcional, um trabalho muito pautado em Piaget. Tem muitas ideias piagetianas aqui, porque elas beberam da fonte de Piaget, tiveram basicamente um contato mesmo com ele. E o que a psicogênese da língua escrita traz pra gente? Bota por terra esse rótulo do construtivismo, né, que virou um jargão pedagógico. É construtivista, então não faz nada. É construtivista, então não tem sistematização. E a psicogênese também vem desbancar esses métodos tradicionais, tanto os sintéticos quanto os analíticos, trazendo para a gente orientação. Né? Eu posso trabalhar com métodos distintos, né? O método fônico é importantíssimo dentro do processo de alfabetização e letramento. Quando eu tenho essa tendência, quando eu tenho essa epistemologia de alfabetização e letramento, que faz parte de um construtivismo, de um pós-construtivismo, daí eu já compreendo que o sistema de escrita alfabética, ou seja, o SEA, é um sistema notacional e não um código, e que o novo conhecimento é fruto de transformação do sistema de escrita alfabética, né? Emília Ferreira e Teberos, que dizem, a partir da psicogênese da língua escrita, elas acreditam que a criança reconstrói a escrita. Ou seja, a escrita é algo que já existe na sociedade, mas que ela precisa compreender, gente. E essa compreensão precisa, claro, da mediação e de um trabalho sistematizado, né? Ela não precisa somente do ensino formal para começar a pensar a escrita. Ela pensa a escrita com os pais, ela pensa a escrita com os avós, ela pensa a escrita quando ela está ouvindo uma história. Por quê? Porque
Por ela viver numa sociedade letrada, a criança já vai construindo algumas hipóteses mesmo antes de entrar na escola. Mas essas hipóteses são muito melhor trabalhadas quando a gente faz, claro, aquele ditado, né? E aí outro ponto também que é muito importante que a gente pode conversar posteriormente é a psicogênese da língua escrita, porque tem toda uma normatização para se fazer. Não é um ditado por si só, né? É um ditado que é todo pensado, formulado, que tem uma base científica que faz com que ele seja como ele é. Mas, basicamente, a psicogênese da língua escrita está centrada em como se aprende, centrada em Piaget, centrada na questão de que a criança traz essa bagagem desse universo letrado, que ela tem hipóteses sobre a escrita e que ela aprende, sobretudo, quando ela é desafiada. Isso é extremamente importante. Ela aprende a partir dos seus equívocos. Os equívocos, erros, né, entre aspas, são essenciais para a psicogênese, porque ela só formula uma nova hipótese quando ela tem uma hipótese mais simples a respeito da escrita.